Boa noite, Conceição do Coité, Bahia e nosso estimado Brasil. Mais uma vez estamos aqui iniciando mais um podcast Minha História com Silvan. A você, coitense da região cisaleira, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Já aproveitando, pedimos que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like aí, que é muito importante, para que nós possamos divulgar a cultura coitense e o que está acontecendo no nosso dia a dia na política baiana e no nosso Brasil. Vamos lá, hoje estamos recebendo aqui mais um convidado, uma convidada muito especial nesse momento. Ela que é uma pessoa que trabalha na área jurídica do nosso município, advogada, a doutora Silvanete. Estamos aqui mais uma vez iniciando o podcast Minha História com Silvan. Antes, vamos dar os nossos agradecimentos a nossos colaboradores e a quem nos dá condição de manter o programa no dia a dia. Plastisal, Plastisag, do nosso amigo Fagner, Dr. Fagner, ele que é vereador e advogado também. Estilo Material de Construção em Salgadalha. Grupo Empresarial Ramos Ferreira, do nosso amigo Chico. Farmácia Modelo em Coité e Salgadalha. DS Intermediações e Negócios, autorizada da Big Card na Bahia, com nosso amigo Robério e Daniela, sua filha e sua esposa Sandra. Um grande abraço a todos. Deputado Federal Gabriel Nunes, a Juventude Baiana a serviço do Brasil. Equipe GM News, com nosso amigo Ricardo e seus colaboradores. Podologia Neide Santos, cuidando dos seus pés. Niro Premiações, a equipe que mais premia na região cisaleira. Estúdios Cedrais Filmagens, registrando os melhores momentos da sua vida, inclusive o podcast Minha História com Silvan. Kaique Santos, nutricionista, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Mero Móveis, você em primeiro lugar. Vamos lá. Boa noite, doutora Silvanete. Boa noite, se apresente ao público, diga, conte a sua história. Boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que eu estou aqui para falar com vocês. Poder estar aqui e exercer o meu direito de fala, a liberdade de expressão, obviamente respeitando a integridade moral de cada um, né? A gente tem que ter essa preocupação toda vez que a gente emite uma fala. Então eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou Silvanete, eu venho lá da fazenda Patos de Fora, entre Patos, Malhador e Lagoa das Porteiras. Eu sou neta de Dona Cândida e seu Osvaldo. Com muito orgulho, eu sou filha de seu Galdino e Dona Zelita, seu Galdino do Fusca. Eu me sinto agraciada por ser filha desses dois. Eles são assim... Meu pai já é falecido, mas a minha mãe ímpar, meu pai, eu dispenso palavras, né? Meu pai realmente é o cara para mim, o homem da minha vida. Então, esse chamado que eu estou tendo agora, ele já foi feito em outras oportunidades. Entretanto, eu não me sentia preparada, porque às vezes, para você lutar pelo direito de outra pessoa, você precisa conhecer os seus direitos. Você precisa estar seguro, você precisa ter o pé firme, porque a gente vai enfrentar, né? Nesse caso, eu vou enfrentar discussões, embates necessários. Toda vez que você vai para uma disputa, toda vez que você vai em busca de alguma coisa, você vai enfrentar percalços. Isso é natural. E naquele tempo, alguns anos atrás, eu não me sentia preparada. Eu me sinto preparada para esse chamado agora. Uma mulher preta, 36 anos, eu ainda não sou mãe, mas me considero mãe porque a minha cunhada faleceu e deixou 3 sobrinhos, que um faleceu, ficaram 2, eu cuido, minha mãe cuida, meu irmão cuida, somos todos presentes, eu me sinto mãe deles. Eu, na verdade, entendo que essa questão de ser mãe é algo muito, muito especial, então... Por isso que eu trago essa questão aqui para vocês. Então, basicamente é isso. Eu sou advogada, amo atuar na área crime, justamente por isso, porque eu entendo que o ser humano ele é dotado de deveres, mas também de direitos, né? E é incontestável abrir mão disso,
Porque podemos estar na pessoa de uma acusada a qualquer momento e também vítima. Então não é só olhar pelo acusado também, mas também pela vítima. Eu adoro fazer esse tipo de defesa, eu adoro defender a pessoa humana, esse respeito à dignidade da pessoa humana. Então, Silvana, é basicamente isso aqui a minha apresentação. Eu sou Silvanete, sou advogada, sou mulher, venho de uma família muito humilde, mas de coração imenso, receptora. Eu venho de uma região em que todo mundo se dá muito bem, graças a Deus. Meus pais são amigos de todo mundo ali, então nós fomos criados dessa maneira. Eu tenho 5 irmãos, somos 6 filhos. Carlos, Manuel, Silene, Antônio e Josenilda. Então, problema de um é problema de todos. Estou aqui também em nome dos meus pais e dos meus irmãos. Né? É basicamente isso, a minha apresentação. Como vocês veem, a mulher tá vindo cheia de garra, tá vindo aí com muita determinação e tem conteúdo para se apresentar à sociedade coitense e região cisaleira. Doutora Silvanete, nós vamos tratar de alguns temas aqui. Violência sobre a mulher. Sim. A senhora, como legisladora ou como advogada, como profissional do direito, sabe que hoje nós vivemos um tema complexo na sociedade, que é a violência contra a mulher. O machismo, ele está impregnado na sociedade. Sim. E infelizmente é um tema que a gente não pode fugir. Nós temos que abordar esse tema, que é preciso conscientizar, principalmente aos homens da nossa sociedade, que ao estar com uma mulher, ele não é proprietário da mulher, ele não é detentor da mulher, ele é um parceiro, ele é um amigo, ele é um companheiro, mas ele não é dono. Ninguém é dono de ninguém. Sim, sim. E direitos são conquistados e não impostos. Como a senhora vê, a senhora como advogada, esse tema tão complexo na sociedade, tão impregnada no machismo atual? Silvan, primeiramente, muito bem colocada a sua fala. Nós não pertencemos a ninguém. Nós somos parceiras. Nós somos filhas, nós somos esposas, nós somos namoradas, nós somos irmãs, nós não pertencemos. Historicamente falando, nós mulheres tínhamos um dono. Ainda menor de idade, ou antes de casar, nós pertencíamos ao nosso pai. Após o casamento, nós pertencíamos ao nosso marido. Perceba, nós nem votávamos, nós não tínhamos esse direito. Nós não éramos capazes, dentro da ideia do homem, de tomar decisões políticas, né? O que é um absurdo, porque se você for para a história, você vai ver, você tem nome de mulheres que mudaram a história, não só da Bahia, mas não só do Brasil também, mas como do mundo. Eu posso trazer aqui Maria Quitéria, aqui na Bahia. Eu posso trazer um nome que todo mundo conhece a nível mundo, Cleópatra, que era uma mulher extremamente inteligente. A gente teve a liberdade do negro, do preto, melhor dizendo, foi escrita por uma mulher. A carta de alforria foi dada por uma mulher, né, a princesa Isabel. Então, assim, historicamente, nós somos capazes sim de tomar decisões. Nós somos capazes sim de sermos participação. Nós estamos o tempo todo, não é tirando o direito do homem, nós só queremos estar aqui. Não é puxar o homem, é elevar a mulher, é esse equilíbrio, é disso que nós precisamos. Então, quando a gente traz aqui a questão da proteção à mulher, é porque historicamente a gente morre pela mão daqueles que devem nos proteger. A violência contra a mulher, ela não é só física, infelizmente. É patrimonial, quando o homem pega seu celular e quebra, ou quebra suas coisas dentro de casa, quebra uma panela, quebra seus copos, quebra a TV, que muitas das vezes a mulher comprou com muito sacrifício para cuidar dos filhos, para dar um lazer melhor para os filhos. Então a violência, ela é patrimonial, ela é sexual, quando o homem te beija à força, nos beija à força, quando um homem passa a mão de forma indesejada pela gente, ou de forma mais esdrúxula ainda, um estupro, né? Que a gente pode falar dessa forma. Porque um beijo sem o consentimento, ou passar a mão, é um estupro também. A gente tem importunação sexual, mas a gente tem também essa figura do estupro aí de forma muito clara. Então a minha briga, eu estou pré-candidata para brigar nesse sentido. Então quando eu me apresentei e falei para vocês, eu não me sinto preparada porque eu precisava conhecer mais.
Eu precisava desenvolver mais aqui dentro e aqui no meu consciente, realmente entender, ter conhecimento de causa, fazer pesquisa de campo, e eu estou preparada para isso. Então essa violência doméstica, ela é muito complicada. Nós tivemos, no último mês, no mês passado, nós tivemos 5 casos de feminicídio no estado da Bahia, e dois deles foram aqui em Coité. Né? Emily, que todo mundo conhecia a Emily, era uma figura coitense, né? E não desprezando a outra senhora, que eu não me recordo o nome agora, a um ponto tão assim complicado para nós mulheres aceitarmos, que os filhos chegaram a pedir socorro. Olha, corre aqui, minha mãe está morta. Então assim, eu creio que toda mulher que teve ciência desse caso ficou sensibilizada. Nós ficamos horrorizadas. Na verdade, nós estamos pedindo socorro a vocês homens, porque vocês têm o dever de nos cuidar. Nós somos filhas de vocês, nós somos namoradas de vocês, nós somos esposas, nós somos mãe de vocês. Então, por que esse homem que tem o dever de nos cuidar está nos matando, está batendo, está agredindo, está ferindo psicologicamente? Sabe, Val, ontem num evento, ela trouxe a questão da delegacia, de uma sala que foi desenvolvida para a mulher aqui na delegacia de Coité. Eu estava lá nessa inauguração, eu era uma das que fazia o atendimento, eu trabalhava na delegacia. E eu atendi uma senhora de Salgadalha. Ela levou uma surra, gente, ela levou uma surra com um chicote de animal. E ela passou a noite na Caatinga para não morrer. Ela conseguiu fugir, escapar das garras desse algoz e passou a noite na Caatinga. Era esposa? Esposa. Uma senhora preta, né? Eu trago a questão preta porque é uma das minhas pautas e eu vou falar sobre isso. Sobre a mulher preta e os seus direitos até o último dia da minha vida, porque eu estou inserida nesse contexto, me sinto capaz de falar sobre isso. Então essa mulher passou a noite dentro da Caatinga, perdida, sabe Deus como, a gente sabe o que é uma noite em claro, e a gente consegue imaginar o que é uma noite em claro, no meio de uma Caatinga, você com medo, com frio, sozinha, perdida, assustada e ferida. Ela apanhou com um chicote. Pela manhã, assim que nós abrimos a sala da mulher para fazer essa assistência, que ela arribou a blusa, ela estava em chagas. Isso tem uns 6 anos e eu não me esqueço. E desde então eu fico pensando, o que nós podemos fazer para assistir a essas mulheres? O que pode ser feito? O que a gente pode criar por meio de política pública para amparar essas mulheres? Então eu tenho uma sugestão, como pré-candidata à vereadora, seria realmente uma casa de assistência à mulher. A gente poderia sentar com o nosso gestor, para ver realmente como implantar essa casa de assistência. Porque se Emily, por exemplo, dentro do contexto que ela estava ali inserida naquela situação, segundo algumas reportagens que eu tive acesso, o agressor, o acusado, ele passou o dia cometendo violência contra ela. Então, se ela tivesse acesso a essa casa de amparo para a mulher, se ela tivesse ficado lá sob a proteção do Estado, porque é um dever do Estado, né? Se ela tivesse ficado lá, tendo essa proteção, obviamente nós teríamos, não só Emily, mas muitas e muitas Emilys, muitas e muitas mulheres vivas hoje, para criar os seus filhos. Porque não é fácil deixar um filho ser uma mãe, né? Não é fácil uma mulher ser vítima. A gente esconde, a gente fica com vergonha, mas graças a Deus hoje a gente consegue falar aqui, ó, olho no olho sobre violência em relação à mulher. Então esse contexto, Silvana, da violência contra a mulher é muito complicado. Por quê? Porque a gente enfrenta como é que eu posso dizer assim, as barreiras dentro de casa, no grupo que vivemos, no trabalho. Tem homem que ele realmente despreza a nossa luta. E a gente não está pedindo nada demais, a gente só está pedindo, sabe o que a gente está pedindo? A gente não quer morrer, a gente não quer ser assassinada, a gente não quer ser estuprada, a gente não quer que as nossas coisas que a gente compra com tanto sacrifício sejam destruídas, a gente não quer sofrer violência emocional. Você é gorda, você é feia, você é uma doente, você é uma traumatizada, você é uma esquizofrênica. A gente só quer encerrar, a gente quer viver dignamente dentro das nossas casas, no nosso trabalho.
É só isso que nós estamos pedindo. Ninguém está querendo tirar o direito do homem, e ao contrário. A minha questão aqui é chamar o homem para essa luta, não é desprezar. Porque o agressor, ele é um doente. O agressor, ele é um doente. Muitas das vezes, ele foi criado dentro de um contexto social que ele via o pai bater na mãe. E assim ele também foi criado achando que há essa possibilidade de, dentro de qualquer discussão, ele levantar a mão para a mulher. E não é assim. Então, Verdade. Realmente a gente está chamando o homem para essa luta. Com certeza, doutora Silvanete. Então, veja bem, eu quero mandar um recado. Eu vou pedir que agora a conversa vai ficando mais séria. Vamos. A senhora já se apresentou para aquela câmera, a senhora vai ficar de frente comigo agora, que agora é nós dois, frente a frente. Vamos. Veja bem, eu quero mandar um recado para você que é machista, que o homem, ele tem que ser homem, não é sobre a questão da imposição. O homem tem que ser homem para a mulher, para que ele tenha a capacidade de conquistar todos os dias essa mulher. Não adianta o homem querer abordar a mulher de forma violenta, de forma preconceituosa, humilhando e querer amor. Você não vai conseguir isso. Você vai conseguir isso com respeito, com dedicação, mostrando ser um aliado da mulher a vida inteira, já que ela é sua fiel escudeira e aliada. Mostrando que é um pai, mostrando que é um bom marido e mostrando que é um grande amigo. Agora, não adianta você querer olhar a mulher com preconceito, humilhando ela e querer receber amor. Não vai. Isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Da mesma forma a mulher. Não vai acontecer. Então, os homens têm uma ideia errada e a mulher, e isso eu vou dar um recado para casamentos agora. Eu tenho 33 anos casado com minha esposa. É impossível alguém construir uma relação de confiança se ele não transmite confiança. Não adianta o homem casar e depois ver a mulher como uma empregada doméstica lá e jogar no canto lá. Não adianta a mulher casar e ver um homem como propriedade dele e ela não se dedicar a ele, se arrumar. É uma troca. É uma troca. Então, eu costumo dizer que hoje, até hoje, a gente comemora o Dia dos Namorados na minha casa. Eu e minha esposa, após 34 anos de casado, já estamos indo para 34, inclusive vamos fazer 34 anos agora, 2 dias, na terça-feira, após o Dia das Mães. Nós faremos 34 anos nossa relação. E nós comemoramos, nós dançamos juntos, nós saímos juntos, nós viajamos juntos. E é assim que se adquire um respeito, é assim que se adquire. Você quer ter uma vida longa com sua esposa, trate ela bem. Trate sua esposa como uma namorada. Trate sua esposa, coloque ela ao seu lado. Dizem que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Mentira. É ao lado do homem que a mulher tem que andar, porque a sociedade perdeu muito, doutor. Eu defendo direitos iguais, eu entendo que a mulher tem que ter seu espaço, mas eu atribuo muita violência hoje por parte dos homens e da criminalidade que aumentou no mundo após o afastamento da mulher como materna. A mulher, ela ao longo dos anos, ela adquiriu muitos direitos e é direito dela. E ela tem esse direito e a sociedade deve isso à mulher pelo espaço que ela tem que ter. Mas eu entendo que com isso também os filhos se tornaram órfãos, talvez pela necessidade da luta da mulher no dia a dia, às vezes a ausência da mãe, porque o pai nunca vai suprir uma mãe. Eu fui criado por uma mulher, somente por uma mulher, e me tornei o homem que sou hoje. Acho que sou um bom marido por ter 34 anos casado com a mesma mulher, acho que sou um bom pai por ser pai de 4 filhos e graças a Deus sou amigo de todos os meus filhos, todos casados já. Sim. Então eu acho que essa mulher fez a diferença na minha vida. Mas a senhora tocou num tema crucial aí, após esse tema da violência da mulher, muito bem abordado pela sua pessoa, preconceito racial. Como a senhora vê, a senhora, por ser mulher, já é uma luta constante,
já é a luta pela sobrevivência, pelo espaço no dia a dia. Por ser uma mulher da cor predominante negra, assim como eu também sou. Como a senhora vê esse tema tão complexo, tão impregnado na pele, principalmente daqueles que menos pode ser assistido pelo poder público, pela sociedade em geral? Como a senhora vê esse tema na sociedade, não só no Brasil, mas em especial no nosso estado, na Bahia, já que é um estado que é 90% negro? Sim, Silvan, é interessante falarmos a respeito do combate ao preconceito, ao racismo, né? Ao preconceito em função da nossa cor, do nosso tom de pele. É um tema que aflora toda a minha força para falar sobre isso. Porque eu sou mulher, eu sou preta e me sinto, como é que posso dizer assim, agoniada para falar sobre isso. Toda vez que eu vejo uma mulher preta ou um homem preto falando sobre a importância de discutirmos sobre isso, há uma conexão direta com essa pessoa. O homem, eles não se agrupam por acaso, né? A gente se agrupa porque tem ideias em comum. Então, todo grito de resistência em função da cor, nós vamos estar lá, nós pretos. Nós precisamos nos unir cada vez mais. Para eu estar aqui falando, olho no olho com vocês, sobre isso, sobre a cor preta, é porque muita gente já veio morrendo, lutando para eu estar aqui, para eu exercer esse direito que eu estou tendo aqui agora, falar sobre isso. Zumbi dos Palmares, Marielle Franco, né? Pessoas pretas que estiveram à frente e, de forma brutal, tiveram suas vidas caçadas. Então ainda é difícil falar sobre a cor preta, porque nós somos cerceados, porque nós somos calados, porque nós somos amordaçados. E isso dói. Dói porque meu pai, um homem preto, trabalhador, digno, mas ele nunca conseguiu ir além disso porque ele era preto. Ele era preto. E eu chego em alguns ambientes e eu percebo a diferenciação. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho amigos brancos, dos olhos azuis, maravilhosos, que a gente anda junto. E eu vejo a diferença na tratativa deles para comigo. Isso te abate, Silvanete? Não, de forma alguma. Isso me dá força para lutar, não só pelo meu direito, mas pelo direito de você. Pelo seu direito que está aí me assistindo e é preto. Então isso me dá muita força. A gente aqui, o município de Conceição do Coité é um município dotado, carregado de pessoas extremamente inteligentes. E pretas, e brancas, e seja lá a cor que a pessoa queira se intitular. Mas nós somos um município extremamente inteligente. A gente tem aqui em Coité um cara que é resistência pura, que trouxe a periferia para o destaque, porque era apagada, é Xande. E ele é um destaque, né? Quando a gente fala da resistência preta aqui no município, é Xande do Revolution. Xande é uma inspiração e é por isso que eu sou da luta desde muito tempo, né? Já estou com 36 anos, mas desde os 14 anos que é uma luta minha, essa questão preta. Então o município de Conceição do Coité é um município rico, não só intelectualmente falando, mas também no financeiro. E a gente tem como aliar essa inteligência à melhoria da nossa população preta, da nossa população em geral, mas não especificamente a preta, porque nós estamos falando sobre isso aqui. E o município ele é responsável direto pela melhoria por meio das políticas públicas. Gente, a gente precisa se qualificar o tempo todo. Infelizmente, eu era contra a cota racial, porque eu fui vítima da manipulação branca por muito tempo. Eu pensava o seguinte: nós somos pretos e capazes, né? Eu tinha uns 15 anos, eu tinha essa rebeldia em mim. Nós somos pretos, capazes, não há um branco, por exemplo, que esteja à frente intelectualmente da gente só porque ele é branco. E eu tinha essa bobagem em mim de achar que nós não precisávamos de cota. Só que o tempo passou e eu fui aprendendo, fui entendendo
que as cotas raciais, elas se fazem extremamente necessárias, visto que nós pretos, nós não temos as mesmas oportunidades que um branco rico, né? Que estudou, vamos falar aqui de Coité, né? Que estudou no Projeção, que estudou no SEC, que estudou no Menino Jesus. Quando a gente estudou numa escola pública, onde 99% das vezes os professores faltavam por isso, por aquilo, nós não tínhamos. Isso eu estou falando em relação ao meu tempo, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Então, nós não tivemos essa mesma oportunidade de uma educação igualitária. Então, por que na hora de brigar pelo direito, nós vamos ter que bater aqui, ó, pau a pau, de forma igualitária? Então, não é que nós estamos colocando pessoas sem capacitação, viu? E para não ficar essa ideia gravitando aí, de que existem as cotas porque está favorecendo e vocês não se qualificaram. Muito pelo contrário. Para a gente chegar aqui na pessoa de doutor, porque, né, doutor por excelência, porque Dom Pedro nos deu essa prerrogativa, advogados são doutores por excelência, mas o que nós temos de médicos pretos, advogados pretos, engenheiros, professores, gente, a gama de profissionais qualificados é extensa. Então, a questão em relação ao homem e à mulher preta realmente se dá por meio de política pública. É o amparo do Estado para com a gente, porque nós já fomos vítimas e somos o tempo todo. Nós somos vítimas quando trouxeram os nossos ancestrais para cá e para o mundo todo, de forma grotesca, absurda e violenta, largaram as suas famílias, suas esposas, seus filhos, foram espalhados pelo mundo, precisaram recomeçar, daí a nossa origem, né? Então, sem educação, muitas das vezes, então nós tivemos uma educação sem uma base que deveríamos ter. Né? E, consequentemente, a luta para chegar lá é muito difícil. Só quem é preto para entender o que eu estou dizendo aqui. É muito difícil, é muito difícil. Eu consegui o meu curso superior debaixo de muito pau. E eu me orgulho disso, porque eu consegui. Eu estou aqui hoje, dando a minha cara para bater, falando sobre isso, porque tem muita cio espalhada por aí. Tem muito homem espalhado, muito menino por aí, cheio de sonho e não sabe nem por onde começar. E nós somos capazes. Deixa eu falar aqui para vocês assim, ó. Nós somos capazes de dominar o mundo se a gente quiser. Você só precisa de um caminho, a educação. Depois nós vamos falar aqui, Silvana, sobre a nossa juventude, né? Sobre as nossas crianças e a juventude. Mas sem dúvida. Deixar esse recado aqui para você. Preto, você só vai conseguir por meio da educação. Se especialize, estude, trabalhe, vamos para a luta, porque nós somos capazes, sim, de lutar pelos nossos direitos, que não são poucos. Nós temos obrigações a cumprir, mas a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Muito bem. Estamos recebendo um alô de quem? Dr. Reison. Dr. Reison, um grande abraço, admirador seu, parceiro na sua jornada, a gente sabe que são parceiros, ele manda um abraço, está lhe ouvindo nesse momento, manda um abraço. Assim, e ele manda um recado para você que eu anotei aqui, não fale, só fique para você, ok? Sim. Ele mandou, pediu para lhe dar esse toque aí, que é muito fã seu, então um grande abraço, doutor Reis. Aliás, fale onde a senhora atende, o nome do seu escritório, que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento precisam saber aonde essa mulher, essa guerreira, essa defensora da classe, principalmente predominante negra, está aí disposta com essa garra toda. Pode falar. Silvana, só fazendo assim uma dentro em relação ao Dr. Reis. O Dr. Reis é um parceiro de vida. Sabe aquelas pessoas que você precisa conhecer ao longo da vida? Eu hoje sou advogada e estou nessa luta e devo ao Dr. Reis porque sempre fui um incentivador. Ele é aquele tipo de pessoa que acredita na educação, então o homem ele é literalmente produto do meio, né? Então eu fui secretária desde os meus 16 anos, fui secretária de Dr. Reis, convivi com o Dr. Reis, então eu aprendi realmente a buscar esse direito. Então ele é um direcionador da minha pessoa. Ele é um exemplo? Ele é um exemplo, ele é meu exemplo. Então, realmente, nessa questão profissional... Foi sua grande fonte de inspiração? Sem dúvidas. Eu fui criada por uma lady. A minha mãe é uma lady. Meu pai é aquele cara guerreiro, protetor da família, que se acontecer alguma coisa, ele cobria a gente.
E a minha mãe, uma lady, realmente minha mãe manhã perfeita. E Reison, eu conheci ao longo da minha vida pessoas sensacionais. Dentre elas está ele, esse parceiro de vida que manda esse alô pra gente. Então ele realmente é responsável até por eu estar aqui agora conversando com você. Muito bem, doutora Silvana. Vamos lá. Vamos entrar no outro tema aqui, que é a questão do idoso. Sim. No nosso município nós temos inúmeras pessoas idosas. Quem está mandando um abraço também? Doutor Baldino? O Belino. Ai, meu Deus, gente, deixa eu falar pra vocês. Doutor Reis, o doutor Umbelino, são meus sócios lá do escritório. Hoje nós temos um escritório composto por doutor Reis, doutor Umbelino, doutora Nilma e doutor Newton. Somos 5 hoje advogados no escritório. Você me perguntou onde fica? Nosso escritório fica ali em cima daquela loja de 25, na saída para Salgadar. Do shopping? Do shopping. Não shopping 25, shopping 18, não? Era shopping 18. Não, shopping 18, isso. Shopping 18, que agora é de 25. Em frente ao Doutor Centro, na verdade. Ali então, no antigo ponto de Valente. Exatamente. Primeiro andar. Primeiro andar. Vou fazendo a propaganda aqui, depois eu quero, doutor Reis, depois eu quero... Olha o cachê aí, viu, doutor Reis? É isso mesmo. Então, é muito satisfatório receber o alô de vocês, porque são parceiros que a gente trabalha o dia todo. E olha, são muito respeitosos dentro desse contexto de trabalho. Só tem a senhora de mulher? Não, eu e a doutora Nilma. Ah, doutora Nilma. Então, quando você vive num ambiente saudável, você se torna capaz de buscar Tudo direito. flui. Tudo flui. Essa é a razão por eu estar aqui. Eu vivo em ambientes saudáveis. E isso me dá substância, força para ir buscar direito de outras mulheres também, né? Então, você estava falando sobre a questão do idoso, né? Já dá para entrar nessa pauta. Antes da senhora mandar o próximo tema aí, que é a questão do idoso, vamos mandar um abraço para os nossos parceiros, né? Nossos parceiros, porque precisamos estarmos juntos aí. Mero Móveis, você em primeiro lugar, você que está à procura de um bom atendimento aí no comércio, vai em Mero Móveis comprar, mudar seu... Mas você, doutora Silvanete, que está sempre mudando de conjuntura, vamos dizer assim, de móveis, procura Mero lá, que é parceiro do nosso programa, tem um excelente atendimento. Tem mesmo. Eu sempre vou lá. Mero é uma pessoa diferenciada, ele vai saber lhe atender. Fala que a gente mandou um abraço para ele. Sim, é uma loja tradicional do Coité, o atendimento é muito bom. Um abraço para seu parceiro também de advocacia, doutor Fagner, que é parceiro do programa, está sempre conosco. E aproveitando você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, dá um like aí, deixa seu like para o programa, se inscreve no canal, compartilha e manda para seus amigos aí, que é muito importante a gente divulgar o nosso trabalho para toda a sociedade coitense e região cisaleira. Mas vamos voltar ao tema agora. Um grande abraço também para Robério, nosso amigo aí, nosso mineirinho, ele que por sinal é irmão de Dr. Reis, coisa que quase ninguém conhece na cidade, né? É uma novidade aqui para a cidade. Robério, são os mineirinhos de Coité. Os mineirinhos coitenses. Isso. O Reis é apaixonado por Coité, inclusive, viu? Amparo do idoso. Como a senhora vê esse tema, esse assunto tão delicado? Eu me preocupo muito em questão do idoso, porque toda vez que se fala em idoso, eu vejo o idoso na pessoa da minha mãe. Então, eu dou ao idoso, a todo idoso que eu conheço, o mesmo tratamento que dava a minha mãe. Eu jamais gostaria que alguém maltratasse a minha mãe. Por isso, eu compro qualquer briga que eu ver alguém. Quando eu vejo um filho falar alto com a mãe, a primeira coisa que eu faço é me levantar e me retirar daquela casa. Ali não é meu lugar. Um filho que não respeita seus pais, ele não é digno da minha amizade. Sim. Então vamos lá. Ampara o idoso. Se existem duas certezas nessa vida, é a morte e a velhice, né? Dentro de qualquer brincadeira que você faça, você sempre fala, tu envelheceu, né? De cara a pessoa já fala, se você não quiser envelhecer, morra. Antes, não é verdade? Seu lunga. Então, a minha preocupação é porque são pessoas que nem sempre são capazes de buscar o seu direito, né? A gente envelhece
E a mobilidade muda, o pensamento muda, a assistência, consequentemente, também precisa mudar. É realmente o amparo, é o cuidado, é o zelo. Porque se a gente procura hoje uma unidade de saúde com o idoso, eu estou falando isso porque a minha mãe é uma pessoa idosa e ela sofre de hipertensão. Então eu sofro muito, porque as crises de hipertensão dela são do nada. Então, por mais que eu tenha esse cuidado que ela também tem, ela é bem cuidadosa em relação a isso, a buscar um cuidado diário, a cada 3 meses ela está fazendo check-up e tal, do nada a pressão dela sobe e eu preciso correr com ela para o hospital. E o descaso é assim, louco. E não é só com a minha mãe, que é uma senhora, é com outros que também estão lá. Da última vez que eu estive lá com ela, minha mãe chegou a desmaiar. Lá onde? No hospital regional. De Coité. Aqui de Coité, somos de Coité. Então, O hospital que é de responsabilidade do município. Do município. O gestor... O atual gestor chamou essa responsabilidade para ele de exercer como é que eu posso falar assim, a gestão do hospital, e assim não faz. Nós chegamos lá, a sala escura, um calor violento, a recepção lotada de pessoas para serem atendidas, e o calor juntou aquela agonia toda, minha mãe desmaiou. A senhora se sentiu representada nesse momento pela essa saúde do município, por esse gestor? Não há nem que se falar em representação. Aquilo é um descaso, aquilo é um desrespeito à dignidade da pessoa humana. É doído de ver. Então, na sua visão, a saúde do nosso município está deixando a desejar, principalmente para os idosos ou de uma forma geral? Ela deixou de existir. Ela dá uma assistência precária. Eu não sei nem se eu posso chamar isso de assistência. É precário. Eu precisei, e eu não gosto de dar show. Eu não gosto de chamar a atenção de ninguém. E eu precisei fazer isso. Precisei levantar e eu falei, peraí, quem está doente é a minha mãe, não sou eu. Levantei e falei, alguém vai fazer alguma coisa? Porque pediam uma pessoa, segure minha mãe aqui, que ela já estava, né? Já tinha cambaleado. Segure minha mãe aqui. Eu tenho vídeos, eu tenho imagem, na verdade, eu pedindo educadamente, gente, alguém chama um maqueiro ou um enfermeiro, chama alguém aqui o maqueiro para botar minha mãe, né? Deitada, porque minha mãe não deu para eu segurar. Alguém chama, eu pedi várias vezes, ninguém veio, fez nada. Tudo bem que a moça da recepção, ela veio cá, falou comigo, mas só veio uma cadeira de roda para botar minha mãe. Quando eu realmente levantei, precisei gritar. Para você ter direito a algo que está na Constituição, no artigo 5º, que é de extrema importância, que é a saúde, eu precisei gritar. Eu precisei externar uma agonia. Eu já estava agoniada, eu poderia perder a minha mãe. Todo mundo sabe aqui o que é perder uma mãe. E na iminência de perder a minha mãe, eu precisei gritar, eu precisei pedir socorro. E assim levaram ela, trouxeram a cadeira de roda e nós colocamos a minha mãe. Então é muito preocupante esse cuidado com o idoso. A gente precisa realmente... o governo Lula agora, ele lançou um programa de unidades, eu não me recordo agora, mas eu vou buscar essa informação e gravo um vídeo falando para vocês. São unidades como se fossem imediatas de assistência. Nós vamos ter saúde de imediato como se fosse em casa. Em cada bairro vai ter uma unidade dessa. Nossa, super interessante, não me recordo o nome agora. Governo Lula, governo federal. Da situação agora, do governo federal. É essa assistência às pessoas para depois passar para as unidades, para a UPA, né? Primeiro passa por esse núcleo de assistência, que é a prevenção. Você tem diabetes, você é hipertenso e outras doenças que com o tempo a gente vai, né? A gente vai adquirindo, né? Então essa assistência de... Em vez do idoso ir à unidade, a unidade seria uma unidade móvel. Não é uma unidade móvel. Não, eu estou dizendo, ela substitui uma unidade móvel. Ela vai até a casa principalmente do idoso. Ela vai ser bem próxima da família, bem próxima da casa. Serão profissionais que estarão bem próximos. Quando eu falo próximo, é no bairro, né? Que minha pressão subiu, eu vou ali. A minha diabetes, o açúcar tá, então será bem próximo. Muito bom. Muito bom. Então, assim, é essa assistência. A minha preocupação aqui com o idoso é porque a saúde é muito frágil. E o que nós temos hoje, o que nos oferecem hoje de saúde é muito precário. A gente perde muito idoso por falta de assistência. Infelizmente. Então, é uma precaução. A ideia que nós temos aqui é realmente colaborar, né? Colocar profissionais para que, ainda nessa fase inicial
da prevenção mesmo. Seria prevenir que o idoso caia, prevenir estar ali sempre conferindo a pressão dele, o açúcar no sangue dele, se sofre de outras doenças. Então, é essa assistência realmente para a gente conseguir dar dignidade. Sem dúvida. A gente tem bairros aqui em Coité gigantescos que tem muito idoso. O bairro que eu moro, por exemplo, que é lá no Mariquinha de Dudu, que é o bairro que a minha mãe mora, na verdade, né? Então é um bairro grande, você não tem uma caminhada, não tem um espaço para uma caminhada adequada, é um sobe e desce. Ali não dá para o idoso fazer, porque sobe e desce é muito irregular a calçada. A gente poderia colocar, tem um espaço gigantesco lá, poderíamos colocar assim, uma academiazinha, tem um largo muito bacana lá que dá para colocar uma academia. Tem muitas senhoras e senhores naquele A área tem para ser feita alguma coisa. A área tem, o que não tem, o bairro que eu moro... Não está faltando boa vontade do prefeito? Tá faltando boa vontade, tá faltando disposição, tá faltando um olhar realmente pelo povo coitense, tá faltando tudo. Nós nem temos o prefeito mora fora. Ele estava essa semana aqui em Coité porque era semana com micareta, mas cadê o prefeito? Já era. A senhora, como representante da área de direito, sim, a senhora vê os direitos da sociedade coitense, principalmente na área de saúde e de assistencialismo, violadas? Sim, Silvana, sem sombra de dúvidas. Nós estamos sendo violados o tempo todo. Nós temos uma educação precária. O transporte é louco. O transporte das crianças é absurdo. A gente teve um caso dessa criança aí, né? Infelizmente, as pernas quebradas e tudo mais por falta de um olhar periférico. Parece que as pessoas se comportam de acordo ao olhar do gestor, né? Uma criança passando na frente de um carro com dois adultos dentro do carro. Meu Deus, 2 pessoas não viram a criança na frente de um carro? Passando na frente de um carro? Isso é surreal falar sobre isso. Então parece que as pessoas ficam com o olhar do gestor. O gestor não está vendo nada, consequentemente também as pessoas ao entorno dele também não veem nada. É porque, doutora, infelizmente, a sociedade no Brasil hoje, nós vivemos um tema muito delicado, uma polarização de que no último governo federal ele levantou uma bandeira que era totalmente contrária a tudo que se foi construído ao longo de 2010 para cá, principalmente de 2002 para cá, principalmente quando o governo Lula assumiu o Brasil. Infelizmente, nossa sociedade ela é tendenciosa a ponto do quanto pior, melhor. E não é assim. Eu acho que o que é bom tem que ser copiado, tem que ser dar continuidade, seja de que governo for, de esquerda, de direita. Eu não estou aqui defendendo o Lula, eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, eu não estou criticando ninguém. Eu estou defendendo as instituições. A população precisa ser respeitada. E por essa questão que a senhora colocou, eu vou até mandar um recado direto para o gestor. Alô, prefeito Marcelo Rios, acorda, a saúde de Coité está na UTI. São muitos relatos, acorda, antes que a coisa desande. As pessoas precisam de assistencialismo, então a gente tem que gritar. A senhora está correta em relação à sua mãe, a senhora precisou gritar, e a saúde de Coité tem que gritar. As pessoas têm que aprender a exercer o seu direito, a cobrar, a gritar, a dizer: meu pé está doendo, você está pisando no meu pé. Para você que está pisando está confortável, mas o meu que está embaixo sentindo peso é quem está sendo violentado, os meus direitos. Sim. Estão sendo violados. Então, doutora, eu lhe parabenizo por essa abordagem, por esse testemunho, e que na verdade é um testemunho se ver acontecer, principalmente dos últimos tempos que Coité tinha melhorado bastante o assistencialismo, mas a gente tem ouvido relatos aqui que cada dia que passa a coisa tem desandado. Mas continue seu raciocínio. A gente passa em frente à assistência social, as mulheres e os homens estão ali aglomerados debaixo de chuva e sol, como se fossem abelhas, um procurando força no outro, se é aquele sol. Nós temos essa onda de calor e é trajeto passando para minha casa. Gente, o povo é assim, ó, aquele sol, aquele em frente à Secretaria de Assistência Social? Sim, que justamente era para ser o contrário.
frase, né? Assistência social. O povo está na frente. É debaixo de chuva, é debaixo de Tá sol. faltando assistência? Oh, Silvano, pelo amor de Deus, passe lá na frente uma hora para você ver. Se tem aquele espaço, aquele largo ali dentro da assistência, por que não abrir as pessoas, por que não abrir aquele espaço para elas sentarem de forma digna e aguardar o atendimento? Porque, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Gente, vocês precisam entender uma coisa. O poder emana do povo. Para o povo. Exatamente. Quem dá poder para representar aos políticos, eu estou na qualidade de pré-candidata, é o povo, por meio do voto, que é o exercício direto da cidadania. Então, o poder nasce daqui, ó, do povo. Então, eu costumo dizer que a política ela é como a justiça. Se eu, por exemplo, se alguém chega aqui e furta meu celular, eu estou de casa da minha casa, furtaram meu celular. Se você não levantar e buscar o judiciário, nada será feito. Você vai continuar sem o seu A justiça celular. tem que ser provocada. Você precisa provocar o judiciário, você precisa ir à luta. Assim é a política. Não adianta você votar a cada 4 anos e ficar em casa. Não faz nada. Não está resolvendo nada. Sentado. Você tem que provocar, você tem que levantar, você tem que ir para a luta. O poder nasceu de você. Foi você que deu aquele poder. Agora, doutora, a senhora colocou um tema importante. A questão de voltar em 4 anos. Sim. A cada 4 anos. Isso é um tema delicado, isso é cultura. Mas o povo também precisa acordar e começar a votar em pessoas preparadas. Sim, sim. Não adianta votar por favor, que deve favor, não adianta votar pelo vizinho, não adianta votar pelo tio. E, infelizmente, nós vivemos uma cultura de que a maioria das vezes as pessoas esperam o dia para votar por alguém que é indicado por alguém, por um chefe de determinado setor no seu trabalho. Sim, sim. São os ditos votos favorceiros, votos de favor. São pessoas que, infelizmente, querem políticos sérios, mas esperam a política chegar para ter uma oportunidade de construir sua casa, de fazer uma reforma, de adquirir bens através da troca de voto. Então, como é que nós podemos conviver com uma sociedade? Nós podemos construir bons gestores, bons legisladores, bons secretários, se nós mesmos que estamos entregando o poder que emana do povo e para o povo. Se o próprio povo abre mão desse direito quando ele vota errado. Sim, sim. Silvano, não está escrito na testa de ninguém. Eu sou um bom político. Verdade. Ou eu sou um mau político. Mas nós, como cidadãos, exercendo esse direito de voto, a gente pode buscar o histórico do candidato. A gente pode Sem dúvida. Conhecer esse candidato. Então, a ideia realmente... Porque assim, tudo é educação. Tudo é educação. Obviamente, nem todo mundo tem acesso a essa chamada educação e tal, mas realmente é você buscar o histórico do seu candidato, nesse caso ainda, do seu pré-candidato. É realmente você procurar saber quem ele é, o que ele já fez e se ele já foi político, o que ele fez. Isso é muito importante, porque a cultura realmente, ela é a alma de um povo. Mas nem toda cultura ela deve prevalecer, porque ela é errônea, ela não faz bem. Alguns costumes não nos fazem bem. Então essa cultura de que eu voto por favor, essa cultura do que me deu alguma coisa aqui, eu vou me calar, vou votar. Não, a gente tem que mudar essa realidade. A gente tem que começar a votar em pessoas que realmente têm um olhar para o povo, que tenham o desejo realmente de mudança. Senão nós vamos permanecer na inércia, parados, do jeito que está. Ah, tá bom, fulano rouba, mas faz. Meu Deus, vocês têm noção do que seria realmente um político para fazer realmente o serviço que tem que ser feito? Porque estando na pessoa de um político, aquele ali está sendo contratado pelo Estado, que foi eleito pelo povo para trabalhar. Para trabalhar. Por isso que eu digo, o cargo de vereador é um dos cargos mais importantes que a gente tem, se não o mais importante. Porque é o cargo que eu posso dizer assim, mais direto com o povo, o mais próximo. A gente tem a Câmara de Vereadores que é aberta literalmente ao público. As pessoas podem ir, podem exercer o seu direito, vem cá. E outra, prestar atenção no plano de governo também. Fulano prometeu o quê? Começar a ir cobrar.
começar em busca desse direito, sair da inércia, ficar em casa só reclamando. Fulano não faz nada, Beltrano não faz nada. Poxa, se eu concedi a ele esse direito de representação, de estar lá me representando, é como se eu contratasse um funcionário, colocasse na minha empresa e não procurasse saber o que ele está fazendo. Eu estou pagando a ele todo mês e não sei o que está acontecendo. É isso que acontece. As pessoas precisam também, porque a responsabilidade é nossa. Claro. É nossa. Nós estamos contratando pessoas para desenvolver um trabalho para a gente tá assinando, e a gente não procura saber. Você está assinando uma procuração em branco para ele lhe representar. Justamente, você assina uma procuração em branco e deixa o cara fazer o que ele quer ou não fazer nada, né? Então, ó, é ir buscar o direito, é sair da inércia, é provocar. Mas é além, além desse ponto de vista, que eu concordo 100% com a sua análise, eu também vou mais além. O que eu defendo é que a legislatura, ela é um órgão fiscalizador. Sim. E que elaboram leis. Sim. E como é que eu posso votar num vereador que ele não tem o discernimento do que está lendo? Como é que eu posso votar num vereador ou em uma vereadora que ela não tem o dom de interpretação de texto? Como é que eu vou ser um bom representante se eu vou para a Câmara e não sei do que é que eu estou votando? Então nós temos que mudar essa história e colocar pessoas preparadas. Eu defendo isso a vida inteira, seja quem for. Eu sou um ex-vereador, que quando vereador, eu fui lá porque eu me sentia preparado. Agora, o que a gente tem visto no histórico, não só de Coité, como da maioria das cidades e do país afora, é nós colocando os representantes para nos fiscalizar leis, fiscalizar o poder executivo, quando a pessoa não sabe nem o que é uma fiscalização, a pessoa não sabe nem o que é um texto, ler um documento, uma acusação, ler uma denúncia. Concordo. Como é que você está com um vereador que ele não tem nenhum conhecimento contextual? Aí você vê a deficiência, né? É uma deficiência. Então, quando eu falei anteriormente que tudo é por meio da educação. Então, as pessoas realmente precisam conhecer Me dê aqui os seus candidatos. Me dê aqui, produção, por favor, o que eles fizeram. essa pergunta aqui, essa colocação que me passaram aqui, para passar para... Pode falar. Então é isso, as pessoas realmente precisam, para combater essa falha dentro da Câmara, você precisa conhecer realmente em quem você está votando. É uma pessoa capacitada? É uma pessoa com capacidade de instrução, de me representar? É uma pessoa capaz de ir em busca dos meus direitos, de me defender? As pessoas têm que começar a fazer esse questionamento, né? Porque aquele voto, porque me deu um saco de cimento ou porque me deu R$50, entenda, você está recebendo R$50 para sofrer por 4 anos. Sim. Vale a pena? O problema é que as pessoas não olham amanhã, só olham hoje. É. A primeira coisa que quando você vai instruir um eleitor a fazer isso, a não ir por esse caminho, ele diz, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a um ano. É. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, eu digo infelizmente, pela a conjuntura do pensamento daquele eleitor ser dessa forma, eu digo infelizmente, ele vai estar lá daqui a 4 anos votando novamente. Então nós vivemos numa sociedade que ela cobra demais dos políticos, mas eu digo todo dia, ai do Brasil se não fosse os políticos. Porque toda ação que é para fazer o bem para a sociedade, principalmente pela minoria, aqueles menos assistidos, ela só vem através da política. Sim. Infelizmente. Agora, na colocação que eu coloquei anterior à sua fala, eu falei da procuração em branco, que a pessoa vai lá e assina uma procuração em branco. Mas aí teve um ouvinte, uma pessoa, um telespectador que está nos assistindo, colocou que essa procuração pode e deve ser revogada. Sim. Claro que nós torcemos para que isso seja, que isso aqui que ele colocou seja uma realidade. Sim. O problema é que as pessoas não estão nem aí. Todo mundo é bom para cobrar, mas na hora de fazer, deixa a desejar. Então, eu vou defender, eu vou morrer defendendo essa tese. Eu vou morrer defendendo essa tese. Enquanto nós votarmos em pessoas que são direcionadas por alguém,
enquanto nós voltarmos por um saco de cimento, porque a coisa é tão grave, e aí eu vou para a sua área criminalista, que se nós tirarmos hoje, se sair hoje um detento de alta periculosidade de um presídio e a lei dá direito a ele de se candidatar e ele tiver dinheiro para soltar na sociedade, ele é eleito sem nenhum pudor. Quando a senhora que defende a sociedade, o direito de ir e vir, se a senhora não tiver, a senhora vai ficar no meio do caminho. Um professor é ignorado constantemente. Um advogado ou uma advogada é ignorado. Um doutor é ignorado. Basta ter o dinheiro que se elege. Então, essa história de eu tenho 1.000 votos e ser 700 comprado é o que faz da nossa sociedade da forma que está. Uma sociedade falida por costumes e direitos violados daqueles que necessitam do poder público, das políticas públicas. Sim. Silvana, você colocou uma parte aqui muito bem colocada. Toda moeda tem duas faces, tem dois lados, né? Então, nem toda conjuntura política só tem pessoas irresponsáveis que não olham pela população. Nós temos aí vários políticos que mudaram o contexto do nosso Brasil, que somaram. A gente tem aí a questão trabalhista mesmo, que veio com força por meio de um político que foi lá e lutou, literalmente por isso. E todos os direitos que nós conseguimos, alguns, foram diretamente por meio da política, por meio de alguns políticos. Então, se a gente conseguiu, por exemplo, a luz para todos, foi por meio de um político. Sim. Se a gente conseguiu uma cisterna, porque nós vivemos numa região escassa no sentido de água. Então, quando trouxeram aqui água, reservatórios para a gente armazenar água da chuva, que melhorou a qualidade de vida, tudo isso eu trago para a minha realidade, porque eu estou falando do que eu vivi. Sim. Né? Então, na minha região mesmo, Patos de Fora. A senhora vem da zona rural. Eu venho da zona rural. Viveu essa realidade. Vivi e vivo. E vive. Basta o tempo. Seus pais ainda vivem na zona rural? Não, mas minha mãe está lá todos os dias e eu vou buscar lá todos os dias, né? Meu pai faleceu, mas mãe... Então você sabe da necessidade do homem do campo. Sim, e ele é necessário. Sem o homem do campo, o homem da cidade não existe, vai padecer. O homem do campo, ambos precisam do outro. Sim, é de mãos dadas. É uma via de mão dupla. Um precisa do outro, literalmente. Mas trazendo aqui essa questão do político, que nem todos são ruins, a gente tem sim políticos que lutam, que batalham, que estão ali na luta pelo direito do povo, da população. E isso é muito interessante, por isso que a gente está aqui, batendo na mesma tecla, falando de forma até redundante. Pesquisem quem são os seus candidatos, estudem sobre eles. Se eles são capazes. Se são capazes de te representar, se são capazes de ter um olhar humano em relação a você. Porque aquele político, porque fulano é rico, porque fulano tem dinheiro, não sei o quê. Quem tem dinheiro é ele. Você precisa de um político que tenha um olhar humano em relação a você, que seja capaz de buscar a sua dignidade. Num tempo de seca, por exemplo, que se preocupe em colocar água. Em um bairro periférico que às vezes o esgoto corre a céu aberto, que ele entenda que se fosse na casa dele, aquilo ali não poderia existir nem por um minuto. Mas em um bairro periférico é para a pessoa conviver diariamente com aquilo ali. Né? Então assim, o político tem que ter um olhar humano. Ele precisa desse cuidado de resolver a sua problemática, o seu problema. Isso tem que existir. A gente tem que quebrar de uma vez por todas essa ideia de votar em um político só porque ele tem dinheiro, só porque ele é gente boa. Porque ele é gente boa. São várias as questões aqui que às vezes a gente acaba votando. A gente tem que começar a questionar sobre a capacitação daquele que a gente está escolhendo. A gente tem que começar a fazer isso. Ou vamos viver presos nesse limbo, nesse ciclo vicioso o tempo todo. Vota, não vê nada. Vota, não vê nada. E aquele político que tem a vontade de fazer fica preso também porque ele não consegue desenvolver um trabalho sozinho. Concordo, plenamente. Doutora Silva Neto, nós já estamos com 55 minutos, tá vendo como passa rápido? Nossa. A senhora que estava muito preocupada como seria, verdade. Tá vendo que já vai para praticamente 1 hora de entrevista, nós já estamos finalizando o nosso programa. 2 temas que eu vou lhe dar para a gente finalizar, que a gente não pode esquecer. A juventude, que a senhora queria falar,
e a sua área principalmente é criminalista. O que lhe levou a escolher a área crime? Então são dois temas que eu quero que a senhora faça um resumo devido ao nosso tempo, mas que ela lhe deu o direito de falar sobre essas duas áreas, que é muito importante. Vou ser breve, porque o tempo já, né? Mas você me questiona aqui a respeito da juventude. A juventude, por mais que pareça clichê, é o nosso futuro. Sim. São eles que vão tomar as decisões quando eu já estiver lá com meus 70, 80 anos. São eles que vão brigar pelo que eu estou brigando hoje. Então, por que não qualificar esse povo agora? Por que não dar dignidade a eles agora? Eu falo muito em dignidade porque eu penso que a pessoa humana, quando ela tem a dignidade, quando ela se sente respeitada, ela consegue alavancar. Ela é um foguete, ela vai embora. Então, hoje a gente oferece para os nossos jovens uma educação, um lazer precário, falido, sem elemento nenhum. Nossos jovens não têm cultura. Nós tivemos um micareta aí, eu passei para ir à farmácia e tinha uma música assim, tão explícita, falando sobre sexualidade, mas tão explícita, que todo mundo, eu acho que até eles estavam constrangidos. Falando, bota, tira, faz, não faz. Eu acho que até eles estavam constrangidos do que estava em alto e bom som, para todo mundo ouvir. Então, se a gente oferece precariedade, eles estão inseridos ali, porque nós sabemos que o homem ele é produto do meio. Sim. Se eu ofereço algo ruim, eles vão se acostumar a algo ruim, consequentemente eles vão nos oferecer posteriormente. O homem é camaleão. Sim. Ele se camufla de acordo com a necessidade. Sim. Então, por que o município não oferecer um lazer de qualidade a esses jovens? Gente, os nossos jovens são inteligentes demais. Nós temos aí uma galera que vence a Olimpíada da Matemática, que desenvolve projetos que de vez em quando... Nós temos aqui a Orquestra Santo Antônio, que viaja a outros países, que leva o nome de Conceição do Coité. Então, são jovens que romperam a barreira, saíram da bolha. Mas a gente tem jovens presos na bolha. Então, é um dever nosso, de adultos, digamos assim, candidatos, pré-candidatos, governantes, oferecer algo de qualidade, qualificar os nossos jovens. Cinema, um teatro para Coité, uma educação bacana, música de qualidade. Jovem ama música, jovem ama festa e tem que viver isso mesmo. O jovem tem que viver isso mesmo, porque vai chegar ao ponto que ele não vai mais ter esse tempo, esse prazer para tudo isso. Faz parte da trajetória não vai ter da mais vida. Vitalidade. Faz parte da trajetória da vida. A criança só pensa em correr. O jovem, festa, namorar, conhecer pessoas, se brincar. O adulto, trabalhar, manter a casa. Aquela pessoa casada já, sustentar, pagar a conta. Então, nós vivemos fases. E essa fase, por exemplo, que eu estou aqui, ela tem muito a ver com o que eu vivi. A senhora está com quantos anos hoje? Eu estou com 36, Silvana. Está na flor da idade. Tá, meu Deus, já estou cheia de preocupação. Eu sinto muito em dizer que a senhora não alcançou o meu tempo de... Quando a gente ia para uma festa, a gente tinha o prazer de ouvir uma boa música internacional, rosto com rosto. E um forrozinho gostoso. O forró, pé de serra, principalmente. Pé de serra. Hoje em dia não tem mais forró pé de serra. Hoje tem forró com... Eu esqueci até a palavra que se dá, com coreografia. Sim. Não se tem mais aquele... Infelizmente. Autores de música alertavam a população por meio de suas letras. Sim. Alertavam, mandavam um recado. Educava. Hoje, educava. Abria um leque, né? Abria um leque. A pessoa ouvia uma música, dentro daquela música... Hoje manda o recado para perdição. Uma perdição. Então, na nossa galera, assim, muita gente é forte, muito jovem é forte. Ele rompe a bolha e vai em busca do progresso dele. Mas muita gente ali fica presa naquele contexto de miserabilidade intelectual. E aí é uma responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa, porque senão nós vamos ter adultos incapacitados, com um pensamento medíocre, né? Então é isso que a gente não quer. Realmente a gente quer evoluir e a gente tem que fazer isso oferecendo coisas de qualidade, educação de qualidade, lazer de qualidade, qualificação aos nossos jovens. Eles são uma preocupação primordial. Área crime. Sim. O que lhe levou por ser uma mulher, principalmente se foi a questão da cor da pele, de ver as injustiças da sociedade, de ver a minoria precisando de um amparo no direito, nas leis, seu direito violados. O que lhe levou
Foi uma paixão? Foi instinto? Foi, como é que se diz, referência? Sim, referência. O que levou a doutora Silvana a partir para a área clínica? É um leque. É uma gama de fatores que me levaram a gostar. Eu não atuo só na área clínica. Sim. Mas o que me leva a ter essa paixão pelo mundo criminal foi justamente por ter ficado um tempo na civil, né? Eu fiz um estágio na civil, fiquei um tempo lá, e eu atendi muita mulher em situação de vulnerabilidade. Eu ia para casa almoçar, mas e elas ficavam onde? Para onde elas iriam? Então, esse desejo pela defesa, ainda naquela fase, porque quando a pessoa procura uma delegacia, ela está perdida. Ela está perdida. Cometeu um crime ali, ela foi vítima de um crime ou algo do tipo, ela procura a delegacia. Né? E às vezes até nem quer ir, para não Às vezes nem quer ir. No caso das mulheres, inicialmente naquele tempo, a gente ainda sente vergonha de falar sobre isso, conversar sobre isso com um homem é muito complicado, por isso que... Não lhe cortando, ontem eu estava assistindo uma série que um policial federal, a mulher foi violentada, a mulher foi espancada, e um policial federal, isso nos Estados Unidos, chegou para ela e perguntou o que ela ganhava com aquilo. Aí ela disse, às vezes eu ganho dinheiro, ganho prêmios valiosos. Aí ele perguntou, que prêmio valioso? Por exemplo, ela disse um Porsche. Aí ele riu e disse, que tipo de homem, que tipo de mulher é essa? E riu. A mulher toda marcada, toda violentada, toda arrebentada, com o braço quebrado. E ele, que deveria estar ali acolhendo ela, que deveria estar dando exemplo a ela e transmitindo segurança, ele estava esnobando, zombando, até que o advogado olhou para ele e disse, que tipo de homem é você? Que em vez de fazer o seu papel, você está se regozijando com a falência da sociedade. Silvana, existem muitos cânceres sociais. E existe muita mulher por aí ainda que nem sabe que está sendo vítima de violência. Claramente, essa mulher é uma vítima de violência não só emocional, mas também física. Ela estava marcada e as marcas, a pior marca que eu percebo dentro da sua fala, que ela tem, não é a física, é a emocional. Ela está marcada emocionalmente. Ela está presa em um limbo que a faz entender que sofrer esse castigo físico compensa o financeiro. A gente nem vai levar nada quando morrer, porque essa agonia... Às vezes ela se sente incapaz de sair dali e dizer ali, eu vou largar o marido e eu vou viver de quê? Porque dá-se a entender, o machismo deu a entender a vida inteira, de que principalmente a mulher do passado, ela era totalmente dependente do homem. Sim. Ou seja, se eu largar, ela vai morrer de fome. Ela não sabe fazer nada na vida. Sim. O que não é verdade. Não é verdade. Hoje a gente tem aí provas e mais provas de que a mulher dá conta sozinha. Isso não quer dizer que nós não precisamos dos homens. Eu posso até ir contrária à fala de algumas situações mais feministas, mas nós somos extremamente capazes sozinhos, nós damos conta de tudo. Mas com nossos parceiros é muito melhor, é muito mais agradável. Ter um homem bacana do lado, um homem respeitoso, um homem que se sinta bem com a gente, é muito, muito gratificante. É muito gratificante você ter um sucesso aqui de alguma coisa, ligar para sua mãe, ligar para o seu marido, para o seu namorado, ligar para o seu pai, é muito bom. Então, só voltando lá rapidinho, essa questão da mulher, em momento algum a gente está querendo tirar o homem de cena. É o contrário. No momento de vocês, na ascensão de vocês, nós estávamos lá, apoiando, lutando, ainda que por trás das câmeras, nós estávamos lá. Preparando o almoço para quando chegassem, lavando a roupa para vocês estarem impecáveis, dando o apoio psicológico, você vai conseguir, vai dar certo, vai lá. Entende? Cuidando dos filhos para que ele tivesse a paz de lutar pelo que ele queria. Nós estávamos e estamos aqui o tempo todo apoiando vocês, homens. Então agora nós estamos, é um chamado aos homens. Parem de nos machucar. Nós não estamos querendo tirar direito nenhum de vocês. Só estamos querendo exercer os nossos direitos. Poxa, morrer pela mão daquele que a gente beija, daquele que a gente abraça, que a gente chama de amor. Quando um homem... Daquele que você se doa. Daquele que você se doa, que você cuida. Gente, para pensar. O que deve passar na cabeça da vítima
quando ela toma um tiro daquele parceiro dela, quando ela toma uma facada daquele homem, quando ela toma um tapa. O que ela deve pensar naquele momento? Poxa, eu estou morrendo pelas mãos daquele que eu cuido, que eu cuidava, que eu amo. Para pensar nisso. Eu estou morrendo, o meu algoz, aquele que está ceifando a minha vida, é o cara que eu cuido. Nossa, eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma vítima fatal de feminicídio, de uma vítima de feminicídio. Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma mulher que está tendo a sua vida arrancada pelas mãos daquele cara. É uma morte por tortura. Deve doer. No coraçãozinho dela ali, além daquela agonia, eu fico E eu pensando, não tenho dúvida que deve doer, não. A dor, eu não falo nem a dor física, porque quando você dá um tiro, de imediato... A dor emocional, ela é pior. A questão emocional, por uma questão de fração de segundos, ela deve pensar, ele está me matando. Meu marido está me matando, meu namorado está me matando. Ele me matou. Eu penso que ela Eu deve lutei pensar tanto nisso. por ele. Não é, Silvana? Eu lutei tanto por esse cara, eu quis esse relacionamento, muitas das vezes alguém fala, não vai, não fica. E eu lutei por ele e ele ceifou a minha vida. Deve doer. É, né? muito doloroso. E é por isso, respondendo a sua pergunta, é por isso que eu tenho essa paixão pelo direito criminal. Apesar de eu atender em todas as áreas, ou por atender todas as áreas... Mas é onde a senhora eu se identifica mais. Me identifico porque eu sou uma defensora de direitos. Eu sou advogada, eu sou defensora de direitos. O que seríamos ou como estaríamos se nós não tivéssemos os nossos direitos? A senhora falou pegando um gancho aí, trazendo para a nossa sociedade atual, e as pessoas vão entender o que eu vou falar, eu não vou usar nomes, mas toda a sociedade de Coité sabe o que eu vou falar. E a senhora também vai saber. Sim. A senhora falou que é doloroso a gente dar a vida pelaquela pessoa, ser aliado dela, e quando chegar a hora da gente ser reconhecido, a gente é colocado de lado ou exterminado. Sim. Ou seja, só é aliado enquanto servir. Não serve. Quando é para me lhe servir, passa a ser meu inimigo. Recentemente nós tivemos isso aqui na sociedade de Coité, e Coité está vivendo os dias de hoje devido a essa decisão. Por alguém entender que só serve para ser aliado se servir a ele, mas para reconhecer que foi e que é aliado, não serve, aí passa a ser inimigo. Sim. E infelizmente isso se dá no casamento. O homem, o machismo impregnado, a falta de cultura do homem, a falta de humildade, de humanidade, de reconhecer a mulher que deu a vida, a mulher que largou a casa de seus pais, a mulher que apostou toda uma estrutura de vida, todo um caminho para viver com aquele homem, para ser mãe dos seus filhos, para ser parceira, para ser aliada, para ser coluna da casa. Quando ela precisa do apoio, quando ela precisa do carinho, ela é abandonada, ela é chicoteada, ela é humilhada, ela é espancada, violentada e morta. E isso, eu não posso dizer que essas pessoas são homens, são covardes, porque o homem que faz isso, ele está assinando um decreto e um documento que ele se auto-intitula incapaz de ir para uma outra relação. Ele acha que ela não vai sobreviver sem ele. Mas ele está dizendo, eu não tenho capacidade de conquistar outra mulher. Eu não tenho capacidade de refazer a minha vida. E o pior, ele é incapaz de deixar aquela que foi aliada dele seguir a vida dela. Sim. Que é um direito dela. Sim. Silvana, eu estou fazendo uma pesquisa que vai ajudar muito dentro desse contexto, porque homens violentos têm um histórico. Eles têm um histórico, muitas das vezes, eles sofrem de algum transtorno, de alguma doença. Então é tratar, porque não tem como a gente pegar esses homens e descartar, jogar no lixo, digamos assim. Não tem como, são humanos, são pessoas. Por mais temeroso que seja, mas a gente não pode temer falar sobre isso, sobre a recuperação desses homens. É de alguma forma recuperar esses homens, ressocializar esses homens e inserir novamente na sociedade.
Então, o homem agressor, muitas das vezes, ou ele traz uma questão cultural, ou ele sofre de algum problema. Ou me perdoe a expressão da palavra, ou é safadeza mesmo. Sim. Nos casos em que for safadeza, deixa ele sofrer as consequências. Cadeia. Nos casos em que realmente a pessoa sofre de um transtorno, por que não ressocializar esse homem? Por que não inseri-lo na sociedade de forma digna e curado? Né? Então, assim, é realmente esse chamado. Por isso que eu falo, eu costumo dizer assim, nós mulheres precisamos dos homens. Nós precisamos, isso é incontestável. Somos capazes sozinhas. O quanto nós homens precisamos das mulheres. Sim, é uma mão de via dupla. Realmente ali é um casamento. Se o homem não fosse necessário, bem como a mulher, Deus não teria nos deixado aqui na terra. Por alguma razão Deus deixou o homem e deixou a mulher. Isso quer dizer, ele deixou Adão e Eva. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Doutora, vou fazer uma parábola aqui com a senhora. A senhora acha que uma chave pode abrir a fechadura sem a fechadura existir? Não. E a fechadura pode ser aberta sem a chave? Não sei nem se existiria um sem o outro. Então é o que Deus deixou, o homem e a mulher, ambos, para conviverem juntos. A gente respeita todas as ideologias de vida de qualquer que seja a pessoa. Nós não estamos aqui para fazer preconceito de nada. Mas nós estamos falando da violência do homem com a mulher. Silvan, é um problema dos homens a violência contra as mulheres. Nós somos as vítimas. É um problema de vocês, homens. Quando eu falo vocês, na qualidade de homem. Sim, homem. sim. Então é um problema de vocês, homens. Nós estamos tendo a iniciativa de chamar vocês para resolver o problema. É um pedido. Inicialmente, nós estamos pedindo, parem de nos machucar, seja a forma que for. Então é um problema masculino a violência em relação à mulher. Nós estamos chamando. Eu tenho essa preocupação. Eu não digo nem do masculino, eu digo do machismo. Silvan, do homem que se acha macho. Eu faço defesa de homens que cometeram violência doméstica. Mas eu procuro saber o histórico dele. Antes de qualquer coisa, eu procuro saber antes o histórico de defender. dele. Eu vi uma fala ontem em um evento e claramente você vê que tem um contexto masculino, que fica uma ferida também, porque o homem também, ele é humano. Humanos também ficam feridos, homens ficam feridos. Humanos também ficam feridos, não. Humanos ficam feridos, independente de homem ou mulher. Eles ferem e se ferem. Perfeito. O homem fere e se fere. Então você vê, não dá pra gente descartar. Eu costumo dizer que dá pra gente ressocializar. Quando houver ressocialização. Quando houver maneira de ressocializar. Quando não houver, aí o Estado vai se responsabilizar. O problema, doutor, é que nem todo homem quer reconhecer que ele está errado. Aí é onde está. Existe tratamento para tudo nessa vida. Até para a morte, que pode se adiar ela por um tempo. Porém, a pessoa tem que reconhecer que está doente e que quer ser tratada. Sim. Se não quer, não tem tratamento. Se não reconhecer, não há tratamento, não há mudança. Eu preciso entender que eu estou errada para eu corrigir o meu erro, para eu evoluir. Sim. Se eu não reconhecer o meu erro, não há que se falar em evolução. Estamos finalizando o nosso programa. Eu estava tão nervosa e agora eu não quero sair daqui. Tá vendo? Vamos dar um alô para o nosso parceiro para finalizar. Lembrando que você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo TikTok, curta nossos vídeos, dê um like, deixa o like aí, se inscreva no canal, para que nós possamos trazer conteúdos, pessoas preparadas como a doutora Silvanete, para uma sociedade mais digna e que vocês façam juízo daquilo que for conveniente, mas usem de atribuições que contribuam para uma sociedade justa, para uma sociedade sadia e não doentia. Um abraço para Plastisal e Plastisag, nosso amigo Fagner, Dr. Fagner, Estilo Material de Construção em Salgadalha, do nosso amigo Chico, Grupo Empresarial Ramos Ferreira, Farmácia Modelo em Coité e Salgadalha, DS Intermediações e Negócios, nosso amigo Robério, autorizada da Big Card na Bahia. Deputado Federal Gabriel Nunes, a Juventude da Bahia, serviço do Congresso Nacional. Equipe Gene News, nosso amigo Ricardo e sua equipe. Podologia Neide Santos, cuidando dos seus pés. Niro Premiações, a equipe que mais premia na região cisaleira. Estúdio Cedrais Filmagem, cuidando e registrando os melhores momentos da sua vida, assim como do podcast Minha História com Silvan. Kaique Santos, nutricionista, cuidando da sua saúde.
e Mero Móveis. Você em primeiro lugar. Considerações finais para essa câmera. Faça seus agradecimentos. Eu mande seu abraço a quem quer que seja para a gente encerrar. Silvana, primeiramente agradecer a Deus. Estar aqui é realmente muito gratificante, porque eu estou exercendo um direito de fala. Eu estou tendo a oportunidade de falar diretamente. Eu estou pré-candidata à vereadora. Eu estou buscando apoios. Eu estou buscando mulheres, eu estou buscando homens, eu estou buscando adolescentes, eu estou buscando pessoas que realmente tenham esse olhar humano. Eu não quero de forma alguma chegar lá sem essa composição. Realmente seria uma eletividade, me eleger, mas de forma participativa. Eu não quero uma governância sem participação popular. Não me interessa. Dizer aqui pra vocês que a minha vida tá muito tranquila. Graças a Deus, minha vida tá muito boa. Mas eu não posso fazer só por mim. Eu não posso pensar somente em mim. Foi feito um chamado. E eu preciso me manifestar. Ficar calada seria muita covardia. Não estar aqui conversando com vocês seria me tornar uma mulher covarde. E eu fui educada por Dona Zelita e seu Galdino. E se tinha uma coisa que eles não eram covardes. Meus pais nunca pisaram na escola, mas pense em desbravadores, pense nos cabras que gostavam de descobrir as coisas. Então eu tenho muito disso dos meus pais. Eu estou me colocando à disposição de cada um que está ouvindo agora e que essa mensagem chegue até vocês. Me chama, se tiver alguma dúvida, vamos conversar, vamos entender o contexto, vamos entender exatamente por que eu estou aqui. Procurem saber sobre Silvanete. Procurem saber sobre as minhas intenções. A pessoa mais indicada para vocês saberem sou eu. Então me procurem. Eu tenho o Instagram, ADVCil. Me procurem lá. Vamos conversar. É um bate-papo muito interessante. Então eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Agradeço aos meus pais. Agradeço ao Dr. Reis, ao Dr. Roberto, a Robério que mandaram um alô, não foi? Sim. Dr. Belino que mandou um alô. Estavam escutando a gente. Fiquei muito feliz com a mensagem de vocês também, saber que vocês estão me acompanhando, desejando que tudo dê certo. E pedir a Deus que nos guie, pedir a Deus que me dê muita inteligência, maturidade, discernimento, né, e respeito a todos vocês. Pedir a Deus que não me deixe desviar desse caminho, que realmente eu sinto que estou no caminho certo, que é essa defesa. Minha vida está muito tranquila, mas eu não posso pensar somente em mim. Eu tenho que pensar num contexto. Como é que eu vou viver dentro de uma sociedade bacana se eu só pensar em mim? Para ser bom, de fato, tem que ser bom para todo mundo, né? Então eu estou à disposição, tá, gente? Eu estou à disposição. Eu tenho um jeito mais fechado, mas eu sou de boa. Muita gente que me conhece fala assim, poxa, eu não chegava perto de você, você não fala, seu jeito é fechado, isso e aquilo. Mas eu sou tranquila, eu sou de boa. Pode vir, eu estou esperando vocês. Que bom. Um abraço, viu? Então vamos encerrando mais um podcast Minha História com Silvan. Hoje recebemos a presença da advogada Silvanete e lembrando a você que está nos assistindo em São Paulo, como Gilberto, como Silene, que são, são telespectadores fiéis aqui do quadro Minha História com Silvan, Sandro lá em Belém do Pará, Anderson em São Paulo, Jonathan em Senhor do Bonfim, Gustavo em Salvador. Olha que o programa já está indo longe, viu? E outras cidades que a gente não vai lembrar de todo mundo. Você em especial, Conceição do Coité e região. Nosso grande abraço, Deus abençoe a todos e até lá com mais um quadro podcast Minha História com Silvan. E nos acompanhe que você pode ser o próximo a contar a sua história. Deus abençoe e boa noite.